Bem, hoje nós vamos precisar tratar de uma geração com uma mente ampliada. Tem uma frase que diz, hoje algumas coisas que eu vou te falar aqui, eu gostaria que, se possível, se você pudesse anotar, anote, porque vai valer a pena. Tem uma frase que diz que uma mente uma vez ampliada nunca mais volta ao seu estado normal. Me ajuda, uma mente uma vez ampliada nunca mais volta ao estado normal. Quer que eu te ajude nisso aí? Já começo a pregar a partir de agora. Deus, fala aos nossos corações no nome de Jesus. Quer que eu te ajude? Tua situação melhorou um pouquinho. E antes você almoçava no botequim na esquina da sua casa. Não que você vai deixar de almoçar lá, mas melhorou um pouquinho. E você percebeu que existem outros temperos. Alguns lugares aí, vai, me ajuda. Alguns lugares que não são caros, mas requerem um pouco mais. Vai. É esse manto, cadê? Vai, Cláudia. Olha o Tibete. Mocelim. Mocelim o nível já está, né? Já. Melhor ficar no Outback, por enquanto. E aí você percebe que depois que você experimenta algumas coisas, você até vai comer outras. Você não vai ter dificuldade de comer, ou de voltar a comer. Só que vão ter dias que você vai sentir um desejo. Por quê? Porque a tua mente ampliou. Você não pode falar daquilo que você não conhece. Você não pode tratar daquilo que você não conhece. É semelhante a uma cidadezinha, uma história de que numa cidadezinha um pastorzinho de uma igreja pequena, a única igreja evangélica daquela cidade, foi desafiado a provar que Deus existe. E o outro homem, um ateu, provaria que Deus não existia. E desafiou aquele pastor, a cidade toda foi conclamada. Aquele pastor esperou a sua vez, e aquele homem então começou a dizer o que ele pensava a respeito do Big Bang, da grande explosão, do homem sendo derivado do macaco, passando pela evolução, e de tantas outras teorias, que nós estudamos isso durante o percurso da nossa jornada. E aquele homem, ao terminar as suas explicações, todo mundo bateu palma, as pessoas acharam fabuloso. E inicialmente as pessoas entenderam que vieram do macaco. Até que chegou a vez daquele homem. Aquele pastorzinho com aquele homem com um único terno. Chega diante daquela população e começa, sem saber muito bem segurar no microfone, porque lá na congregação dele não tinha microfone. Meio atrapalhado com as coisas, aquele homem, ele tira de um dos seus bolsos, do seu bolso, ele tira uma faca. E do outro ele vai lá e tira uma laranja, aquela laranja bonita, grande. E aquele homem começa a descascar aquela laranja. Descasca. E todo mundo fica olhando para ele, aquele outro sábio, olhando para ele, dizendo, não estou entendendo nada. E ao terminar de descascar a laranja, aquele homem corta aquela laranja em 4 pedaços, chupa o primeiro pedaço e fica todo mundo olhando, o segundo, o terceiro e o quarto. E aí volta novamente, limpa sua mão, pega o microfone e pergunta para aquele homem, você sabe se essa laranja era doce ou amarga? E aquele homem disse, é louco, como que eu vou saber se foi você quem experimentou?
E ele vira e diz: assim é Deus. Se você não o experimentou, como que você pode dizer que ele não existe? Existem coisas que você só vai saber discernir quando você experimentar. Existem níveis para isso. Eu amo o apóstolo Paulo na sua primeira igreja, na sua primeira epístola à igreja de Corinto, aos Coríntios, no capítulo número 3, no versículo 1. Eu amo porque isso faz parte de um crescimento. Nesse versículo, o apóstolo Paulo vai dizer: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não o podeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Aí o versículo 3 vai dizer assim: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andeis segundo o homem. Existem algumas coisas que acabam nos fazendo carnais e não espirituais. Existem coisas que só podem ser discernidas espiritualmente. E o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, ele deixa uma recomendação que precisa ficar gravada no meu coração e no teu. Ele diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Senhor, Ele tem um desejo enorme de que você o conheça. Um desejo enorme de que você saiba de fato quem Ele é. E para isso, algumas coisas, deixa eu liberar vocês por enquanto. Para isso, algumas coisas, elas precisam ser despertadas em nós. O texto de hoje é no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 6, no versículo 1, do 1 ao 7. Nós vamos ficar com esse texto. Esse texto que vai mostrar que imprevistos produzem impactos negativos nesta geração. Esse texto diz o seguinte: disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar, me ajuda, eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Hoje Deus vai te dar coisas aqui extraordinárias. E aí o versículo seguinte diz assim: vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós, uma viga, e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele, Eliseu: ide. Aí no versículo seguinte, disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele tornou dizendo: eu irei. E aí os versículos posteriores, ele foi com eles, e chegando ao Jordão, eles trabalhavam cortando a madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água. E ele gritou e disse: ai, meu senhor, porque era emprestado. Perguntou o homem de Deus: onde caiu? E mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o lançou ali, e fez flutuar o ferro. E disse: levanta-o. Estendeu ele a mão e o tomou. Hoje nós vamos precisar compreender algumas coisas aqui. Os discípulos convidam Eliseu, pois essa é a ideia, essa é a ordem. Os discípulos é quem convida o profeta. Então eu não posso inverter essas ordens. São eles que convidam o profeta, e não o profeta que convida os discípulos. Nós vamos observar aqui que tem discípulo que fica esperando o convite do profeta. O Senhor quer ampliar a sua mente hoje. Você fica aguardando alguém se manifestar. Você fica aguardando o pastor ir lá, o pastor.
Amados, convida você. Aqui na escola de profetas, foram os discípulos que viraram e disseram: Senhor, vamos conosco. Em outras palavras, Senhor, se o Senhor for conosco, vai dar tudo certo. Por quê? Porque o Senhor é o nosso líder. Por quê? Porque eu tenho prazer em estar com o Senhor. Então nós vamos observar que aqui algumas coisas acontecem. É certo que também existem líderes que não aceitam convites ao crescimento. E quando ele é convidado, ele diz: não, peraí, não é bem assim, eu tenho que orar. São 6 meses buscando de forma intensa. Amados, eu quero te provar que às vezes você tem orado, você tem se manifestado na hora que não é para se manifestar. A Bíblia fala de um rei chamado Saul. Saul inverte os papéis. Seus guerreiros vêm de uma batalha cheios de fome, e ele não deixa os guerreiros se alimentarem. Aí os guerreiros vão para uma outra batalha desfalecidos. Saul inverte. Quando era para se alimentar, ele não deixa. Quando não era para se alimentar, quando era para ter destruído tudo, ele vai lá e deixa. Existem pessoas, amados, que só precisam se posicionar, só precisam se alinhar. Tem tudo para dar certo, tem tudo para fluir. Aqui, olha para o pastor, tem tudo para explodir, mas que só precisam se posicionar, só precisam estar alinhados. Tem outra coisa que a gente observa aqui, que os discípulos de Eliseu, eles tinham algumas coisas. Olha o que diz o texto. Disseram os discípulos dos profetas a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. A primeira coisa, se você quiser anotar aí, que os discípulos possuíam, eram percepção. O Senhor quer ampliar a tua mente. O Senhor quer dizer que quem gera ovelha é ovelha. Pastor, cuida. E uma igreja com mente ampliada, ela percebe coisas. Não adianta criticar. Não adianta você vir com um monte de problemas. Traz junto a solução. Venha somar. Venha crescer conosco. A primeira coisa que acontece quando uma mente é ampliada, irmãos, é que eles percebem que o lugar é pequeno demais. Existem coisas que Deus está falando com você, que o lugar, que a sua mente que vai ser ampliada, vai te fazer pensar. Você já viu como é que é criança? Um dia desses à noite, eram 11 e pouca da noite, soltei meu cachorro. Ele que está acostumado a ficar dentro de casa, deixei ir lá para baixo, que o cachorro não é meu, é da minha filha. Aí eu falei: bem, eu vou abrir o portão. Abri o portão, irmãos, o cachorro saiu correndo, sem destino, sem paradeiro. E eu fiquei, e eu pensei: meu Deus, o cachorro vai morrer. Se ainda fosse com elas, e olha a culpa que eu ia ficar nesse mistério. E Mike, vem cá, meu filho. E eu: Senhor, não vou aguentar correr, Senhor. Irmãos, veio um carro, eu me desesperei. Quando veio um carro, eu pensei: bem, ele deve raciocinar um pouquinho. Veio na minha mente isso. E aí o carro teve que parar, porque ele continuou estático no meio da rua, parado. E depois atravessou a Santa Mariana. Eu falei: agora já era, Senhor. Agora, Jesus, vamos comprar um outro cachorro.
E aí eu consegui pegá-lo. Ele não está habituado com a rua. Eu não posso cobrar dele o que ele não pode me oferecer. Deus não pode cobrar de você aquilo que você não pode oferecer para ele. Esses dias têm sido dias de quebrantamento, irmãos. Esses dias têm sido dias que nós temos descido, que nós temos nos esvaziado. Sabe o que o Senhor, nesse processo que a gente vem buscando, é como se o Senhor dissesse: Alexandre, quem você pensa que você é? Que duro, né? E aí exige de nós o mais rápido possível virar para o Senhor e falar: Senhor, eu não sou nada sem o Senhor. Eu nada posso, eu nada tenho, eu nada possuo. Tudo que falo, tudo que sei, tudo que sou, pertence a Ti, vem de Ti. Esses dias têm sido dias de quebrantamento. E eu quero te falar que uma geração com uma mente ampliada é uma geração que percebe lugares pequenos que precisam ser ampliados, precisam crescer. Isso aí independe de onde quer que você esteja, seja no seu trabalho. Uma mente ampliada, ela não vai se habituar ali, sabe? Uma vez você viveu numa esfera, uma vez você adquiriu um salário, e agora de repente, pela necessidade, pelas dificuldades, você tem vivido aí nessa situação. Mas Deus está dizendo: creia, Ele é capaz de te elevar, Ele é capaz de te conduzir a lugares mais altos do que os lugares que um dia você possuiu, você esteve. Deus quer uma geração de mente ampliada, uma geração que consiga ver além. Uma segunda coisa que acontece aqui é que na visão deles, ou seja, eles vão dizer no versículo de número 1: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. A segunda coisa é uma ampliação de espaço, mas o espaço só é ampliado se a tua visão ampliar. Existem pessoas, amados, que têm prazer no Egito, porque no Egito existem condimentos, mas Deus está dizendo que ainda que você viva debaixo do maná, vai ter um tempo que o maná vai cessar e você vai começar a comer das novidades da terra. Por favor, olha nos olhos de quem está ao teu lado, diga para ele, libera para ela, destrava ele, destrava ela. Diga: existem lugares e coisas que já foram liberadas para a tua vida, e Deus só está esperando você avançar e tomar posse de tudo que é teu. O Senhor quer que tu entre, o Senhor quer que você mergulhe. Ele está ampliando a tua visão, e na ampliação de visão você vai ganhar ampliação de espaço. Você já viu como é uma criança? Ela parece que sai na rua e o foco dela parece que ser mais fechado que o nosso. Quantas vezes eu viro para a Aninha, eu digo assim: filha, quando ela vai descer ali, mesmo que eu esteja do lado, tem que olhar para um lado e para o outro da rua. Só que quando você cresce, quando você sai na porta, automaticamente você olha para os lados, já faz parte de você. Às vezes a tua cabeça está reta, mas o teu foco de visão, ele é ampliado. Deus está dizendo para você: por favor, amplie a sua visão. Compreenda que algumas coisas que você vem vivendo, vem passando, é porque a sua visão está limitada. O teu espaço, a direção de tudo isso está limitado. E aí a gente joga na conta do Senhor. Você quer ver como é que o crente joga na conta do Senhor? A primeira coisa que ele diz é: porque não era a vontade de Deus. Balela, querido. Balela, queridona. A Bíblia diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e aquele fecha, ninguém abre.
E nesse texto, no capítulo 3 de Apocalipse, no versículo 8, esse texto vai dizer: eis que ponho diante de ti uma porta aberta. Olha, eu conheço as tuas obras, e eis que ponho, olha, que tenho posto diante de ti uma, vai, me ajuda, uma. Vira para essa pessoa do teu lado e diz: desperta, acorda, tem uma porta aberta a teu favor nessa terra. Em nome de Jesus, atravessa, avance, vai em frente. Sabe o que esse texto está dizendo? Que tens pouca força, mas guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Sabe o que o texto está dizendo? Que tens pouca força, que existe um momento na tua vida que Deus olha e vê que as tuas forças, elas se esvaíram. Você está sem força. Conta uma coisa para o amado ou para a amada do teu lado. Diga assim: mesmo você sem força para girar a maçaneta dessa porta, Deus envia um anjo que vai abrir essa porta para você e vai dizer para você: passe por ela. Existem coisas que Deus não vai fazer porque já foi feito. Existem coisas que Deus não vai liberar porque já foi liberado. Já foi liberado. Você só precisa entrar por essa porta. Você só precisa avançar. E algumas pessoas às vezes não conseguem avançar, tem dificuldade em avançar. Você está entendendo? Diga amém. Uma outra coisa que acontece com eles aqui, no versículo 2, eles vão dizer assim: vamos, pois, até o Jordão. Olha que coisa linda. Uma pessoa com uma mente ampliada, uma geração com uma mente ampliada, ela sabe a direção. Eles não perguntam para Eliseu: Senhor, qual o lugar ou qual o melhor lugar? Eles viram para o Senhor e dizem: Senhor, nós vamos até o Jordão. Porque com certeza eles já tinham tido experiências anteriores. Existem pessoas que se perdem na direção, não sabem para onde ir, não sabem o que fazer. E Deus está dizendo para você assim: segura firme. Eu sou a tua direção. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O próprio Senhor Jesus, Ele está dizendo para você: não perca a sua direção. Não fique desorientado. Não fique, perdido nessa situação. Então a gente observa aqui que os discípulos de Eliseu tinham percepção. Eles viram que o lugar era pequeno, eles tinham visão. Eles perceberam que o lugar tinha que ser ampliado. Eles tinham a direção, porque eles sabiam que precisavam ir até o Jordão. E eles tinham unidade. Agora eu vou te pegar aí. Repita comigo: reino dividido não subsiste. Você pode ter de tudo, mas se não tiver unidade, não rola. Olha o que eles dizem no versículo 3. No versículo 3 diz assim: disse um: serve-te de ir conosco os teus servos. Ele tornou e disse: eu irei. E foi com eles, e chegando ao Jordão, cortaram a madeira. Sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, no versículo de número 2, o texto vai dizer: vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, me ajuda, cada um de nós uma viga. Toca na pessoa do teu lado e diga assim: se você fizer o seu trabalho, Deus fará o dele. Se você não quiser fazer o seu, Deus também não fará o dele. Tomemos de lá uma viga. Então eles tinham unidade. Não havia espaço para individualidade. A maior alegria nossa é que a sua vida flua. A maior alegria nossa é que a sua vida deslanche.
A maior alegria nossa é que você prospere, é que o marido se converta, que essa família seja uma família voltada para os braços do Senhor. Você está entendendo? Diga amém. Uma outra coisa que nós vamos ver aqui entre eles, ou seja, quando você está unido, não tem espaço para egoísmos. Uma outra coisa que nós vamos ver aqui com eles é o seguinte: existia disposição. Quer obter vitória? Não adianta, precisa ter disposição. Quantos são os textos que o Senhor vira e diz assim: dispõe-te? O Senhor vira e diz: olha, eu conto com você, eu conto que você se levante, eu conto que você saia dessa situação, e eu conto que você vá adiante. Então nós vamos observar que em cada um deles havia disposição. Uma outra coisa, existia entre eles também um projeto. Repita comigo: um projeto. Qual era o projeto? Construir um lugar maior. Pergunta para a pessoa do teu lado: qual o teu projeto? Jovens, qual é o teu projeto? Qual o teu projeto? O que você quer? Qual é o teu desejo? Os projetos normalmente nos inspiram. Os projetos normalmente eles nos impulsionam. Qual o teu projeto? O que você quer? É tão bom ver os homens de Deus com projetos ministeriais, as mulheres de Deus com projetos também ministeriais. Elas vão tocando a sua vida no secular, mas ela tem um projeto. Agora, qual é o projeto de Deus para a tua vida? Você está na mão desse projeto ou na contramão dele? O Senhor hoje, Ele quer poder mostrar para nós que precisa existir um projeto. Eles tinham tudo, mas em um determinado momento o machado cai na água. Acontece uma fatalidade aqui, um imprevisto que neutraliza. O machado caiu na água. Olha para o pastor. No decorrer da sua vida cristã, pode ser que machados venham cair na água, que algumas coisas venham acontecer para neutralizar você, neutralizar os projetos, o propósito, neutralizar a tua visão, neutralizar o lugar onde o Senhor sabe que você tem potencial para estar. Os imprevistos, eles poderão acontecer, mas eu venho aqui te dizer que todo avanço, ele é neutralizado quando um dos discípulos perde a sua ferramenta. É legal que ele diz: Senhor, meu Senhor, ela é emprestada. Eu vim aqui te dizer que o Senhor te emprestou essa ferramenta, e por um descuido, de repente ela caiu na água. Por um descuido, de repente ela se perdeu. E você olha aos teus olhos e não vê possibilidades de resgatá-la. Por quê, pastor? Porque o Jordão era um rio de águas turvas. Você não conseguiu olhar e ver o fundo. Mas lembre-se que quando você está debaixo de uma cobertura espiritual, o Senhor vai sempre te lembrar que você não foi só para o Jordão. Quando você está debaixo de uma cobertura espiritual, você vai compreender que essa cobertura espiritual, ela vai cuidar de algumas coisas quando te fugir do controle. Eu nunca pedi para ser pastor presidente, amados. As maiores dificuldades não são simplesmente lidar com você.
Pastor, será que a sua maior dificuldade é lidar com o membro? Não, você é moleza. As maiores dificuldades são lidar com problemas de pastores. E às vezes, numa semana, juntam 3 problemas diferentes. E aí você, meu Deus. Mas sabe o que acontece com os nossos pastores? Eles sabem que tem uma cobertura. Sabe o que acontece? Quando esquenta lá, eles vêm para cá. Eu vim aqui te dizer que quando esquentar na sua vida, existe um Deus sobrenatural, que é o Deus que pode fazer e derramar chuva sobre a tua vida. Quando o céu escurecer, existe um Deus capaz de dissipar as nuvens. Você só precisa desejar estar debaixo de uma cobertura. Você só precisa tomar posse de uma palavra, de palavras que são lançadas a teu favor, de coisas que são liberadas para você. Existem coisas que tentam te neutralizar, tentam impedir o seu crescimento. Mas existia um profeta no meio dos discípulos. No meio da tua dificuldade, o Senhor vai colocar um profeta para olhar para ela, preparado para olhar para essa situação e dizer: calma, tem jeito, tem solução. O que Deus quer fazer é levantar profetas que estejam disponíveis para entrar lá no meio do caos de outras pessoas e declarar para elas: eu estou aqui contigo. Só que esses profetas, eles também tinham uma cobertura, que era o próprio Deus. Então eu vou te contar uma coisa: Deus te chamou como profeta nessa geração, diga amém. Mas você precisa entender que você precisa estar debaixo de uma cobertura, que precisa estar debaixo de uma outra cobertura. É desse jeito, não tem uma outra forma. Não adianta, não é sozinho, não é sozinha, é com unidade. Você é profeta nessa geração, está sujeito a um profeta que está sujeito ao Senhor dos Senhores. E quando você entende essa logística, essa matemática, tudo flui na sua vida. E nós vamos observar aqui que quem respeita a unção profética, repita comigo: com mais fé, quem respeita a unção profética nunca ficará sem ferramenta. Repita comigo: quem desvaloriza a presença e a unção profética ficará com a ferramenta no fundo do rio. Nesses dias, o que Deus quebrou aqui entre nós é uma palavra chamada autonomia. Eu posso, pastor. Bem, você pode, eu não posso, porque eu dependo daquele lá. Se você pode, vai você sozinho, porque eu não posso. Durante esses 3 dias, Deus foi trabalhando no nosso ser, no nosso coração. Deus foi nos lapidando, Deus foi nos enchendo, Deus foi, sabe, irmãos? É aquele momento que você vai buscando ao Senhor, você vai, sabe? E você vai olhando e vai dizendo: Senhor, derrama mais, vem com mais. E Deus quer derramar mais na tua vida. Por favor, você entende? Diga amém. A unção profética só será utilizada em tempos de crise. É isso que nós precisamos entender, irmãos. Do contrário, a palavra por si só, ela vai ter o domínio de dissolver os problemas, arruinar com os problemas, terminar com os problemas. Mas no tempo da crise, Deus vai levantar um profeta que vai olhar para você nos seus olhos e vai dizer: sabe aquele problema? Vira para a pessoa do teu lado e diga assim: sabe aquele problema que você enfrenta? Sabe aquela situação que você carrega? Sabe a luta que você passa? Deus hoje vai te dar vitória!
Olha o que diz o versículo de número 6. Perguntou o homem de Deus, me ajuda? Qual foi a pergunta dele? Onde? Eu já preguei isso aqui. Você acha que ele precisava saber onde caiu? Se tratando de Eliseu, o sucessor de Elias, um cara que dominava o fogo e a água, um cara que no último milagre dele nem ora, tira a sua túnica, fere o Jordão e o Jordão se abre. O camarada nem orou. Você acha que o seu sucessor ia precisar saber aonde caiu? De forma nenhuma, amados. A pergunta ali, ela consistia em algumas coisas. Ela consistia que quem perde tem que ter a hombridade de reconhecer que perdeu. Senhor, perdi a minha unção. Eu ministrei aqui, eu disse que eu não tenho problemas com pessoas que caem constantemente. Eu tenho problemas com pessoas que estão de pé, porém estão caídas e não querem dar o braço a torcer. Onde você caiu? Deus quer promover maravilhas durante esses dias. Apontar onde caiu é um gesto de humildade. Quando você tem coragem de dizer aonde você caiu, você mostra que você faz parte de uma geração com a mente ampliada. Porque você compreende que o pecado, uma vez confessado, ele é perdoado. Esses dias foram dias de alinhamento. Esses dias foram dias de avivamento. Esses dias foram dias de quebrantamento. Esses dias foram dias em que nós falamos com Deus: Senhor, aonde quer que esteja o erro. Sabe quais têm sido as minhas orações? E nesse processo do meu jejum que eu ofereci ao Senhor, eu tenho dito: Senhor, aonde quer que possa ser, ou o que quer que possa, sabe, nos mostra, para que possamos voltar ao primeiro amor. Sabe, irmãos, eu já tive alguns líderes na minha vida, alguns pastores. Pelo menos um deles marcou a minha história. Porque quantas vezes eu vi aquele homem pedir perdão, e quantas vezes eu vi ele pedir perdão sem ter que pedir perdão, sem a necessidade. E todas as vezes que eu olhava para ele, naquela atitude, eu dizia: Senhor, me faz um dia um homem assim. Um homem que se fere ou se magoa com alguma coisa, põe em um dos bolsos furado e deixa cair no chão. Uma pessoa aquebrantada. Só que com o passar do tempo nas nossas vidas, a gente vai perdendo algumas essências. Com o passar do tempo nas nossas vidas, a gente vai deixando de lado algumas coisas. E Deus, Ele quer poder entregar na tua mão aquilo que é seu. Ele quer poder te dar percepção. Às vezes você acha que precisa do profeta, mas você já foi instruído como discípulo. Hoje o Senhor está te chamando de volta a um primeiro amor, a uma essência, saber o que é ser crente na íntegra. Ser cristão é ser pequenos cristos na terra. É permitir que Deus trabalhe aí dentro. Tem lugares que Deus, Ele precisa trabalhar, Ele precisa modificar. Você não pode ser essa pessoa oscilante a vida toda. Você não pode ser essa pessoa que um dia está muito bem, no outro de repente está muito mal. Um culto, uma semana você está bem, na outra você está muito mal. Você não pode. Nós não podemos ser assim.
Nós não temos condições de ficarmos variando, sabe, amados? Deus, Ele quer uma igreja que possa se entregar para Ele, possa se dar para Ele, possa dizer: Senhor, faz em mim a Tua vontade, cumpra em mim o Teu querer. Esses dias têm sido dias diferenciados, porque nesses dias nós temos procurado saber qual é a vontade de Deus. Ainda que eu tenha buscado, ainda que eu tenha dito: Senhor, eu quero que o Teu povo seja curado, eu quero que as famílias sejam libertas, como a pastora falou, a oração dela também em concordância com a minha. Nós queremos tudo isso, mas eu quero, em nome de Jesus, que você possa fazer parte de uma igreja quebrantada, uma igreja que compreende que o Senhor é o teu tudo, que você não tem um outro lugar, você não tem um outro Deus a quem seguir, você não tem um outro Senhor a quem se prostrar. O Senhor hoje está chamando algumas pessoas, está convidando algumas pessoas. Eu vou colocar, porque daqui a pouco você vai pegar o seu telefone aí e você vai enviar o máximo de mensagens possíveis, mas você vai entender na frase de hoje. Hoje eu vou fazer o inverso. Você ainda não vai pegar o seu telefone, mas eu vou pedir para colocar essa frase agora, para que você leia. Você vai ler lá. Essa frase é a frase que tem regido a minha vida. Essa frase diz: o visionário vai mais longe porque enxerga além. O sonhador sabe para onde vai porque já esteve lá em sonho, mas o herdeiro é diferente. Ele não precisa saber para onde está indo, porque para ele o mais importante não é o destino, e sim aquele que o chamou. Eu não quero saber qual é o destino, nem para onde o Senhor Ele designou que eu vá. Eu só quero ir. Deus quer uma igreja que possa ir. Deus quer uma igreja que possa avançar, pessoas que possam seguir em frente, pessoas que possam se unir às outras em unidade, pessoas que estejam preocupadas com as outras, não pessoas que venham contaminar as outras, não pessoas que venham dizer: fique firme, permaneça. A igreja de 20 anos atrás, irmãos, não era a igreja que abandonava. Quantas vezes aqui eu cuido, eu trato, e as pessoas me passam um zap e diz: pastor, eu estou me desligando da igreja. Sabe, irmãos, isso é terrível, isso é uma nojeira. A igreja de 20 anos atrás era uma igreja que dobrava o seu joelho e que orava, era uma igreja que dobrava o joelho e que clamava. Se tinha algum problema no ministério, sabe o que Deus fazia? Quando Deus não levava o pastor, Deus resolvia o problema. Nós temos que parar de ser a igreja que qualquer coisa, qualquer coisinha, qualquer coisa que não me agrada, eu tenho que ir embora, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Saiba que você precisa estar plantada junto ao ribeiro, junto à corrente das águas. Não adianta, nós precisamos estar plantados para que a gente possa frutificar nessa terra. O herdeiro, só é herdeiro quem é filho. Esses dias têm sido dias de alinhamento, dias em que a igreja precisa compreender o seu papel de hombridade, o seu papel de lealdade. Toca na pessoa do teu lado, diga para ela: não tem coisa mais bonita do que você ser leal. Lealdade. Eu vou contigo, você vai comigo, nós somos leais. E aí, Vera, aí, Ayrton, aí qualquer coisa, tudo, ou para onde quer que eu vá, as coisas, as portas se abrem, o mar se abre, o Jordão se abre. Por quê? Porque eu aprendi. O visionário, e durante muito tempo eu me achei um visionário, ele vai mais longe porque enxerga além. Durante muito tempo eu me achei um sonhador. Por isso, alguns que estão comigo há muitos anos sabem de uma frase que eu dizia: que para um sonhador não há limites. Durante muito tempo eu me achei um sonhador, e agora eu descobri que o sonhador sabe para onde vai porque ele já esteve lá em sonho. Mas hoje, a partir de hoje, a partir do momento que você se colocar de pé daqui a pouco, você vai se colocar de pé como herdeiro, como herdeira do Senhor. Escuta o que eu estou te falando. Quando você se colocar de pé nesse lugar,
Quando você se colocar de pé nesse lugar, o Senhor vai derramar uma unção tão grande sobre a tua vida, uma unção de filho, uma unção de herdeiro, que à medida que você caminhar, o Senhor enviará anjos na tua frente. À medida que você caminhar, portas de bronze serão despedaçadas. E eu quero a tua ousadia. Eu quero que quando eu te peça para se colocar de pé, você diga para Deus: Senhor, de hoje em diante, a minha vida nunca mais será a mesma. Eu vou falar o que o Espírito Santo está mandando eu falar. A partir de hoje, Deus vai dar sensibilidades. Pessoas que vão estar dirigindo o seu carro, ouvindo louvor, e as lágrimas vão descer. Se já tinham, vão voltar a ter novamente. Se não possuíam, vão possuir. Deus vai te dar uma sensibilidade tão grande com o Espírito dele. Deus vai te dar um alinhamento tão grande com o Espírito dele. Deus vai te dar algo que as pessoas que vão estar ao seu redor não vão entender. Vão dizer: parece loucura. Às vezes vai ser aquele homem chorando. Aquele homem que de repente vai ser tomado por línguas estranhas. Aquela mulher que de repente vai estar lá lavando a sua louça, ouvindo louvores, aonde os filhos vão perguntar: mamãe, por que a senhora está chorando? E você não vai ter explicação para dar para os seus filhos, porque eles vão achar que é de tristeza, mas não é de tristeza, é a presença do Senhor na tua vida. Será a presença de Deus inundando a sua vida. E esse derramar do Espírito Santo será de uma forma abundante. Você não vai sentir isso uma vez de deixar de sentir. Você vai passar a sentir, e quanto mais você se der, quanto mais você se entregar, mais você vai sentir. Mais. Eu quero convidar você, os herdeiros, selando esses 3 dias. 3 dias de quê, pastor? 3 dias em que nós nos voltamos para o Senhor com todas as nossas forças. Eu quero convidar você, numa ousadia, a se colocar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Cante conosco. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero. Se você estiver com a sua família, se aproxime dela. Os esposos, trabalhadores, por favor, só quero se aproxime. Fique próximo, fique do lado. Ver você, só quero. Em nome de Jesus.
Que tudo que nós vivemos esses 3 dias seja derramado agora sobre a tua vida. Sim, quero sentir tuas afeições por mim. Não consigo me esconder, oh não. Não preciso mais temer. Receba dessa unção, em nome de Jesus. O véu já se rasgou, o caminho você Receba dessa unção para me aproximar de ti e poder te contemplar. Oh, aleluia! E poder te contemplar. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Pode colocar a letra. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti. Quando eu te vejo, declara ele. Cante conosco. Quando eu te vejo, eu percebo algo diferente em mim. Uma unção sendo derramada sobre a tua família hoje. Receba essa unção. Quando eu te contemplo, eu me torno cada vez mais semelhante a ti, Jesus. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Eu só quero ver você. Só quero ver você. Só quero ver você. Só quero. Receba de Deus hoje. Só quero ver você. Receba. Só quero ver você. Receba. Só quero. Oh, o que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, que os fazem cantar santo? O que é que os anjos vêm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos vêm, os fazem cantar santo? Santo, 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 santo. Acende, santo, 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 santo. Você vai declarar que você quer olhar na face. Você vai dizer, em nome de Jesus, que a partir de hoje você não quer mais intermediários, que você não aceita mais intermediários. Em nome de Jesus,
Quero olhar a face do meu Criador. Que primeiro me amou. Diga isto, vai. Quero olhar a face do meu Criador. Primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador. Primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face Senhor, essa igreja, a partir desses dias, será uma igreja desbravadora, Senhor. E quando eu digo a igreja, eu não digo unção ágape, não, Deus. Eu digo teus filhos serão desbravadores. Eles vão avançar, eles vão conquistar, eles vão seguir, eles vão ser, meu Pai, aqueles que vão propagar as boas novas. Através da vida deles, pessoas serão libertas, serão curadas, manifestações acontecerão, Senhor, em nome de Jesus. Através deles, a partir de hoje, eles serão conhecidos como filhos, eles serão conhecidos como herdeiros, em nome de Jesus, e terão direitos como herdeiros. A partir de hoje, tudo que estava atravancando já foi rompido, já caiu por terra, e a vitória deles, a vitória da família, a vitória dos filhos, a vitória, Senhor, está sendo entregue hoje nas mãos deles, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Em nome de Jesus. a face daquele que primeiro